Fala aí galera, aqui é a Device News e hoje a gente vai falar do iPhone 18, do iPhone Fold, chip A20 Pro, mudanças na tela, Siri com inteligência artificial de verdade e até uma possível parceria profunda entre a Apple e o Google. Então cola junto, mas primeiro roda a vinheta. Bom, parece que a Apple está se preparando para o lançamento dos novos iPhones. Segundo informações mais recentes, o iPhone 18, o iPhone 18 Pro e o tão aguardado iPhone Fold devem chegar todos com o chip A20 Pro. E aqui já começa o impacto. Esse chip seria fabricado em processo de 2 nanômetros, com uma arquitetura aí inédita. A Apple estaria integrando a CPU, GPU, RAM e a Neural Engine em um único wafer. Na prática, isso traz vantagens claras. Teria mais desempenho, menos consumo de energia e ainda libera espaço interno para o próprio aparelho. E falando em memória, eles devem vir todos com 12 GB de memória RAM. Isso é um salto enorme para a Apple, principalmente, claro, nos iPhones. E isso deixa claro o foco da Apple para o Apple Intelligence, rodando direto no dispositivo, até porque precisa sim de uma quantidade alta de memória RAM quanto o processador. E claro, a inteligência artificial rodando no aparelho é uma coisa que muitas empresas hoje em dia tentam, mas a maioria delas são na nuvem. Isso é justamente o que a Apple não quer. Ela realmente está atrás de ter a inteligência artificial rodando direto no seu dispositivo. Então, nada de depender só da nuvem e com processamento local. Claro, né, sendo mais eficiente e respeitando mais a privacidade, até porque nada é enviado para nenhum servidor. Tudo, como eu já falei, é rodado direto no dispositivo. O iPhone Fold, em especial, ele chama a atenção por 2 motivos. O corpo deve misturar alumínio e titânio e existe também a chance do Touch ID voltar, como um método claro de autenticação. Mesmo com a crise global que está tendo agora com as memórias RAMs, os analistas dizem aí que a Apple tem uma chance de crescer 2% no mercado este ano. Então, segundo a Apple, o plano segue firme. Agora vamos falar da confusão da vez. A história da câmera frontal está do lado esquerdo superior nos novos iPhones 18 Pro. Isso ganhou renderização 3D, viralizou e deixou muita gente empolgada. Mas olha só, parece que tudo foi um erro de tradução. Um leaker confiável ele explicou que não se trata da câmera se encontrar do lado esquerdo, mas sim as partes dos componentes do Face ID que agora se encontra do lado esquerdo, que no caso é o sensor infravermelho. A câmera em si ela vai continuar no centro do aparelho, como sempre, ou seja, nada de câmera jogada do lado esquerdo superior do iPhone, pelo menos não por enquanto. O que pode sim acontecer é do Dynamic Island ficar um pouco menor, mas é só isso. A grande mudança mesmo, com apenas o furo da câmera, vai ficar lá para 2028. Então, infelizmente não é esse ano, galera. E por falar em tela, tá tendo problema nos bastidores da Apple. Uma fornecedora da Apple que faz o display OLED está enfrentando aí dificuldades na produção. E isso porque a Apple parece que está tendo um padrão bem rigoroso, o que não é novidade. Esses problemas inclusive já afetaram modelos anteriores do iPhone. A boa notícia é que esses novos aparelhos que estão vindo por aí vão ter telas de melhor brilho. Agora uma das partes mais importantes: Siri e inteligência artificial. A Apple deve lançar uma Siri completamente nova, funcionando como um chatbot, assim como funciona no ChatGPT, ou seja, um aplicativo à parte apenas para você conversar com a inteligência artificial. Isso promete, no caso, competir com o ChatGPT e, claro, também com o Google Gemini, assim como outras plataformas, como o Grok e até mesmo o Meta. Esse sistema, internamente pela Apple conhecida como Campus, deve chegar com o iOS 27. Parece que vai dar para pesquisar na web, criar textos e imagens, editar fotos, resumir arquivos e controlar o sistema inteiro do iOS por texto ou por voz. E tudo integrado aos aplicativos nativos da Apple. Por trás disso, a tecnologia baseada nesse sistema seria o Google Gemini, mas com a Apple prometendo aí privacidade. Só que tem um detalhe importante: segundo informações recentes, a versão mais avançada da Siri pode acabar rodando diretamente nos servidores do Google, simplesmente pelo fato que os modelos mais recentes de inteligência artificial exigem uma infraestrutura que a Apple ainda não consegue bancar sozinha.
mas isso simplesmente mostra que a Apple está priorizando velocidade e competitividade. Vale lembrar que partes do iCloud já usam servidores do Google, tá bom? E isso já há vários anos, não é novidade nenhuma. Então essa parceria não seria algo completamente novo. A Apple está simplesmente elevando essa parceria para um outro nível. E agora, para fechar, uma curiosidade bem rápida. A Apple já está usando chatbots internamente para os seus funcionários, focados em produtividade, ideias e acesso a informações da empresa. E parece que tudo está rodando localmente, ou em servidores privados, ou seja, nada de terceiros. Então a Apple já está testando, treinando e refinando tudo antes de liberar aí para o público. Bom galera, mas é isso aí. Se você gostou do vídeo, você já sabe, dê aquele joinha legal para ajudar aqui com o crescimento do canal. Se você não está inscrito no canal, o que é que você está esperando? Clica aí no botãozinho de se inscrever e também ative o sininho para não perder nada quando eu posto algo novo. Se você quiser me ajudar financeiramente, clica aí no valeu demais. Qualquer quantia eu fico realmente muito, mas muito grato. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não esqueça também que eu tenho um servidor no Discord, então se você quiser trocar um papo aí pessoalmente comigo, eu tô por lá. Mas é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Aqui foi a iDevice News.